Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela traz para nós aqui algo muito interessante. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante, diz assim a palavra de Deus: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Graças a Deus. Aqui nós vemos então uma passagem bíblica muito interessante. Essa passagem da Bíblia, ela mostra que o povo de Deus antigamente era um povo muito solidário. Havia um sentimento de amor muito grande entre os irmãos. E aqueles que tinham muitos bens materiais, eles vendiam parte daquilo que tinha e trazia e depositava aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz aqui que não havia necessitado algum entre eles, porque quando era trazido aquele dinheiro, aquele valor das propriedades que eram vendidas, os apóstolos distribuíam entre os irmãos mais necessitados. Então, todos viviam muito bem. E é isso que eu quero que você entenda. Hoje, nós deparamos com um evangelho que é pregado diferente. Muitos prosperam, mas a maioria fica necessitado, fica sem condições, não consegue erguer na vida. E aí, se caso eles falarem, é porque você não está usando a fé. Não, não é isso. A igreja primitiva cuidava dos seus membros, cuidava das pessoas. Os apóstolos tinham o cuidado de agir com cada um ali. Agora, hoje nós deparamos com situações bem inversas. Alguns, para chegar na igreja, vai a pé, tomando chuva, às vezes um sol quente, e às vezes aquele que tem um bom carro passa perto, não está nem aí. Não há esse sentimento mais, porque os ensinamentos são diferentes. Não há um ensinamento de amor, de solidariedade entre os cristãos, entre os irmãos. Hoje é necessário as igrejas começarem a ensinar a palavra de Deus como ela é, porque está se perdendo os valores estão se acabando. Há pessoas que já não acreditam mais na palavra de Deus porque elas estão à mercê de uma vida difícil e às vezes estão dentro da igreja. Eu deparei com uma situação um tempo atrás
aqui de um bairro da cidade, uma família inteira, o homem e a mulher são membros da igreja, os filhos, são 5 filhos e todos 5 têm problemas, são especiais. E o pai estava passando aperto para cuidar daqueles filhos, ficou desempregado, e aí ele foi lá na igreja católica pedir mantimento, porque ele não tinha o que comer dentro de casa. Quando o pastor soube dessa situação, ao invés de chamar o irmão lá, ajudar ele, tirar um dinheiro da igreja, ajudar ele, o pastor puniu, foi ele ainda. A partir de hoje você não é mais obreiro aqui, você não é nada aqui na igreja, você é um qualquer aqui. E aquela família se afastaram da igreja, se desviaram da presença de Deus, e chegou na igreja ali onde eu estava, vieram fazer um tratamento médico aqui no centro, e foi lá na igreja onde eu estava como pastor daquela igreja ali, eu mesmo fazia o almoço na igreja, e aquela senhora pediu, será que tem como o senhor me dar um pouquinho de almoço, pelo menos para os meus filhos? Eu falei, não, tem para todos. Todos vocês vão almoçar muito bem e depois voltar para a casa de vocês. E me contaram essa história. E eu fui, passado um tempo, passei lá para ver se era uma realidade aquela situação. E é real a situação. 5 filhos especiais, passando fome praticamente, e o pastor fez isso com eles, puniu, porque eles foram pedir ajuda de mantimento na igreja católica, sendo quem teria que ter feito isso é ele. Ele sabia da situação, são membros antigos lá na igreja, mas não teve essa ajuda. Então você pega essa passagem da Bíblia aqui, e pega esse acontecimento que eu acabei de relatar para você aqui, aí você pensa bem, será que isso realmente é uma igreja? Será que realmente esse homem é um pastor, um servo de Deus, agindo desse jeito? Puxa vida, ele deveria ter chamado os irmãos, se a igreja dele, se a igreja não tem condição financeira de fazer, mas tem, que eu conheço, o ministério sei que tem, que eles têm até faculdade aqui em Juiz de Fora, não poderia ter chamado esses irmãos e falar, os irmãos devem estar passando necessidade, porque o irmão está desempregado, a mulher não trabalha, só cuida dos filhos especiais, então vamos ajudar. Mas não é isso que se vê. Às vezes é muito mais ajudar daquele que nem precisa, mas porque ele é um médico, ele é um advogado, então o pastor quer fazer para eles que não tem necessidade. E aquele pobre coitado que está lá sofrendo, não é ajudado, não é reconhecido, não é visto no meio da multidão. Então eu fico a pensar comigo, que evangelho é esse que tem sido pregado? O que tem sido ensinado para esse povo? Medita você também aí agora. Eu vou deixar para você meditar essa live aqui gravado, vou colocar lá no YouTube, e você que vai ter o prazer de ouvir, de assistir, você vai meditar comigo no que eu estou falando. Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de igreja são essas que prega e que faz uma atitude como essas? Que tipo de pastor é esse? Eu vou deixar para você meditar. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão lá dentro, tenha misericórdia desse pastor também, e que possa abrir os olhos deles, para eles não colocar as pessoas na frente e ele mesmo ficar para trás. Não ouvir o que Jesus falou, nunca vos conheci. Deus abençoe a todos vocês e até lá, em nome do Senhor Jesus.